Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 118 Sparring No momento em que Zade falou, uma grande comoção se desencadeou imediatamente entre os alunos presentes. Como instrutor de academia altamente experiente, não havia necessidade de duvidar da força de Zade. As décadas de cultivo já haviam feito com que seus atributos, especialidades e técnica de matar fossem temperados até seus limites, atingindo o auge da primeira transição dos cavaleiros. A menos que fossem os anciões dos principais clãs, a maioria dos cavaleiros da primeira transição não poderia ser seu páreo. Em toda a academia, talvez apenas cavaleiros outorgados como diretor e Wang Lin fossem capazes de suprimir instrutores seniores no nível de Zade. E agora, um cavaleiro tão poderoso havia pedido um spar com Fang Xingjian. Especialmente as condições da longarina, exigindo que os dois usem lanças um contra o outro enquanto estão em um círculo de alguns metros de largura. Quem morresse ou saísse do círculo seria considerado perdedor. Essas regras eram equivalentes ao mais simples combate corpo a corpo, fazendo com que Fang Xingjian perdesse as vantagens de sua velocidade de movimento rápida e os ataques de longo alcance de sua espada Kiss. Pelo contrário, Zade praticava lança há décadas. Dentro do círculo, sua lança poderia simplesmente acertar onde lhe ditasse. Com 92 pontos de força, ele foi capaz de esmagar Fang Xingjian em termos do atributo força. Em um combate corpo a corpo como este, Zade possuía todas as vantagens. Assim, todos ao redor se sentiram extremamente chocados, seguidos de agitação, depois excitação. Dois cavaleiros de primeira linha engajados em uma luta corpo a corpo. Se eles não fossem cuidadosos, era possível que eles pudessem matar seu oponente. Quão fervente foi isso? Como não se sentir agitado? Se fosse na sociedade moderna, tal comportamento certamente seria relatado. Mas neste mundo de aço e sangue dentro da Academia dos Cavaleiros, os cavaleiros só se sentiriam satisfeitos e encantados. Isso era o que significava treinamento de combate real. Se alguém tinha medo da morte, por que se tornar um cavaleiro? Mas naquele momento, Lilia franziu a testa e disse, velho, o que você quer dizer com isso? Meu professor é um Windstorm Warrior. Você quer que ele tenha um combate corpo a corpo com você em um círculo tão pequeno? Você também pode pedir a ele para amarrar seus 4 membros e lutar com você. Depois que Zade ouviu isso, ele permaneceu calmo e composto. Com um giro de sua lança, ele continuou, a razão pela qual estou aqui é para ter uma troca de artes de lança com Fang Xingjian. Não será nada interessante para nós perseguirmos um ao outro e lutar. Não estou interessado em tal absurdo. Fang Xingjian, se você realmente quer ter uma troca, lute comigo usando uma lança dentro deste círculo aqui. Claro, se você tem medo da morte, também está tudo bem para você admitir sua derrota agora. Embora Zade tivesse um temperamento explosivo, ele não era um idiota. Embora ele transcendesse a velocidade do som com a velocidade de suas ações, sua velocidade de movimento era naturalmente incomparável a Fang Xingjian, que era um herói da espada da tempestade de vento. Mesmo que ele soubesse de artes secretas que poderiam permitir que ele desencadeasse abruptamente ataques furtivos e ataques à distância, ele não tinha confiança absoluta para derrotar Fang Xingjian se eles estivessem no processo de uma perseguição. Seria realmente desagradável se, durante o spar, Fang Xingjian confiasse em sua velocidade de movimento rápida, de modo que seus ataques não pudessem alcançá-lo, resultando em um empate. Vendo como ele parecia composto, Lilia ficou tão irritada que seu dente coçou. No entanto, ela não conseguia pensar em nenhuma palavra para refutar. Naquele momento, Fang Xingjian já havia saído da câmara de reflexão. Ele entrou no círculo desenhado por Zade e com uma explosão de força de sua mão, ele já havia arrancado uma espada longa das mãos de um dos alunos com o campo de força criado por partículas de éter. Ter uma troca não é um problema, mas comparado a usar uma lança, ainda prefiro a espada. Hoje, usarei uma espada no lugar de uma lança para ter um mastro com você, instrutor Zade. Usar uma espada no lugar de uma lança. Os olhos de Zade se estreitaram, como se a ponta de uma lâmina afiada estivesse piscando em seus olhos. Como diz o ditado, uma polegada a mais é uma polegada mais forte. Em um círculo tão pequeno, uma lança de 2 metros de comprimento poderia basicamente atacar onde o usuário quisesse. Mas pensar que Fang Xingjian realmente queria usar uma espada longa de mais de 1 metro para lutar contra Zade.
Ele não estaria colocando seu oponente em uma posição ainda mais vantajosa. Era realmente, extremamente perigoso. Muito bem, Fang Xingjian, você é realmente excelente. Em um círculo tão pequeno, sem correr nem fugir, você usaria uma espada de aço para lutar contra minha longa lança. Seu espírito é realmente grande. Se você não morrer aqui hoje, suas realizações no futuro definitivamente superarão as minhas. Para nós, cavaleiros, apenas enfatizamos uma única coisa durante o cultivo. Semelhante ao golpe feroz de uma lança enorme, enfatizamos avançar corajosamente sem olhar para trás. Uma vez que você fixa sua mente em alguma coisa, mesmo 10.000 cavalos não têm o poder de puxá-la de volta. Já que você não tem medo da morte, como eu poderia ter medo de esfaqueá-lo até a morte? Se você conseguiu vencer esta batalha hoje, vou admitir que não sou seu oponente e, independentemente do que você faça na academia no futuro, não vou impedi-lo. Depois de dizer isso, os olhos de Zadê se fecharam enquanto seus olhos e rosto afundavam. Sua intenção assassina de antes desapareceu completamente em um instante. Ele reuniu toda a sua intenção de matar e vontade de lutar juntos, esperando uma oportunidade para liberá-los explosivamente no próximo momento. Era semelhante a um vulcão silencioso quando ainda não havia explodido, de modo que as pessoas podiam até viajar para lá e viver nas proximidades. Era semelhante à calmaria antes de uma tempestade, onde nem mesmo uma única onda do oceano podia ser vista na superfície da água. Mas no momento em que a força explosiva fosse desencadeada, fosse um vulcão ou uma tempestade, destruiria tudo nas proximidades. No entanto, ao mesmo tempo, Zadê fechou os olhos. Ferdinand interveio do lado. Instrutor Zadê, você veio aqui assim, unilateralmente chamando para uma luta sem nenhum aviso, declarando que se você perder, você não virá à procura de problemas no futuro. Isso não é um pouco injusto? Zadê disse friamente. O que você quer então? Ferdinand sorriu. Embora Xingjian não tenha cobrado nada de nós por nos guiar em nossas artes marciais, ele exigiu que cada um de nós lhe desse um manual de técnica de espada não encontrado na academia. O instrutor Zadê é um dos instrutores seniores da academia, um cavaleiro de primeira linha. Seu status é algo que não pode ser comparado a nós, alunos. Ferdinand obviamente estava apostando pesado na vitória de Fang Xingjian. Não só ele sabia que a técnica de espada de Fang Xingjian já havia alcançado o estado de forças interligadas. Durante este período em que Fang Xingjian o guiou em suas artes marciais, Fang Xingjian tinha uma disposição que exalava de dentro de seu corpo. A razão pela qual ele estava saindo agora era disputar condições mais vantajosas para Fang Xingjian. Era evidente que ele, assim como seu clã, já havia decidido ficar completamente ao lado de Fang Xingjian. Zadê falou impacientemente. Eu nunca coleciono manuais de técnicas de espada nem tenho tais coisas em minha posse. Que tal isso? Se eu perder, vou te dar uma arma divina do Império. Ferdinand queria barganhar por mais, mas Fang Xingjian balançou a cabeça, dizendo, tudo bem, Ferdinand, já chega. Não há necessidade de ser tão calculista sobre os pequenos ganhos ou perdas. Instrutor Zadê, faça sua jogada. O semblante de Zadê de repente fica sombrio. Ele obviamente fechou os dois olhos, não emanando nenhum traço de intenção assassina, mas deu aos espectadores ao redor uma sensação incomparavelmente opressiva, como se fossem os últimos segundos antes do início de uma batalha entre dois exércitos. No instante seguinte, foi como se um raio caísse dos céus. A lança longa de Zadê emitiu um brilho frio, perfurando Fang Xingjian como se fosse um foguete. Quando esta lança foi lançada, um estrondo sônico se manifestou, criando uma onda de corrente de ar de cor branca. Camadas de campo de força reduzido envolveram a lança, empurrando a lança longa como se fosse um foguete. A distância entre os dois não era nem de 2 metros, e a velocidade desse ataque de lança também era extremamente rápida. Quase ninguém ao redor poderia reagir quando a distância entre a ponta da lança de Zadê estava a menos de 1 polegada do peito de Fang Xingjian. Se esta lança realmente penetrasse, uma enorme cavidade apareceria no corpo de Fang Xingjian, destruindo completamente todos os seus órgãos internos. Nem o campo forçado reduzido nem o traje do cavaleiro não ajudariam em nada. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 119 emocionante. O impulso da lança de Zadê foi completamente alimentado pela força de seu corpo e seu campo de força reduzido.
Embora não tivesse atingido um nível em que ele pudesse executar o golpe com força extraordinária, o poder era excepcionalmente feroz. Foi extremamente aterrorizante, especialmente a uma distância tão curta. Diante desse movimento que veio com extrema ferocidade, Fang Xingjian podia sentir uma sensação aguda jorrando em direção a ele. Todos os seus nervos se apertaram quando uma sensação de destruição iminente inundou seu cérebro. Pode-se dizer que, apesar de ter passado por tantas lutas e trocas na academia, essa foi a única luta que fez Fang Xingjian se sentir ameaçado de morte. A partir disso, pode-se ver o quão poderoso o nível de cultivo das artes de lança de Zade havia alcançado. No entanto, a velocidade de Fang Xingjian era incomparável e ele também havia compreendido a intenção da espada incomparável. Como era possível que ele não fosse capaz de se defender de um único golpe de lança de Zade? A luz da espada piscava continuamente como se houvesse 7 feixes de laser disparando em direção à grande lança de Zade, rompendo os 7 pontos de seu esforço de força e fazendo com que Zade sentisse instantaneamente que sua lança estava sendo obstruída. Ser capaz de ver as falhas em suas artes de lança em apenas um instante, mesmo atacando tais falhas com uma espada longa. Quão precisa era a visão e as artes de espada de Fang Xingjian. A nitidez no olhar de Zade se intensificou como se os raios afiados de luz fria fossem saltar de seus olhos. Como sua lança longa enfrentava obstrução, ele decidiu não perfurar mais diretamente, mas, em vez disso, moveu a lança longa junto com o fluxo de força que estava sendo submetido ao ataque. A ponta da lança cortou os céus como a trajetória de uma estrela cadente, cortando em direção ao estômago de Fang Xingjian. Este ataque não só foi restrito pela obstrução anterior, como também emprestou a energia da força de contra-ataque para impulsioná-la. Isso provou que as artes de lança de Zade já haviam atingido o padrão em que ele era capaz de movê-lo como desejava, podendo controlá-lo livremente. Este ataque, com 2 forças consecutivas combinadas, foi suficiente para cortar a parte inferior do corpo de Fang Xingjian e até mesmo arrancar seu intestino grosso. Diante de um ataque tão implacável e sinistro, Fang Xingjian não ficou perturbado enquanto levava seu tempo para mover seu corpo para trás enquanto simultaneamente usava sua espada longa para bater no corpo da lança. Ele então pressionou a lança para baixo com força violenta. Agora, não só a espada estava pressionando o ponto mais fraco da lança, mas tinha uma postura semelhante ao peso dominante da montanha Tai, fazendo com que o ar na curta distância entrasse em erupção e liberasse sons explosivos de crepitação. Com extrema velocidade, eles se chocaram 2 vezes, e quando a lança e a espada bateram uma contra a outra, elas lançaram sons explosivos implacáveis. A velocidade e a força de ambos os lados até fizeram uma série de faíscas de fogo voar das 2 armas. Sob essas circunstâncias, onde sua força era mais fraca do que seu oponente, Fang Xingjian dependia de sua intenção de espada incomparável e velocidade incomparável, visando as falhas de seu oponente e negando as artes de lança de Zade. Zade estreitou os olhos ainda mais, olhando para a espada longa que estava pressionando contra sua lança. Ele não convocou força para resistir, mas sim, ele seguiu com a força aplicada por Fang Xingjian, permitindo que sua própria lança fosse pressionada no chão. Se ele resistisse, ele teria que lutar contra uma força vinda de cima, permitindo que Fang Xingjian levasse vantagem. Pelo contrário, se ele permitisse que sua lança continuasse a ser suprimida, ele poderia emprestar a força da lança longa e transformar o movimento derrotado em um movimento de matar. Um som explosivo trovejou quando a ponta da lança foi empurrada para o chão sob a força combinada de ambas as partes. O poder desse ataque quebrou um grande pedaço de terra e até começou a dobrar o corpo da lança. Deve-se saber que a lança de Zade era tão grossa quanto os braços de um humano comum. Poder dobrar o cabo desta lança que foi fabricada em aço. Quão violento foi o poder exercido. Quando tal poder tomasse emprestado o impulso da força saltitante e se recuperasse, depois se incorporasse à própria força de Zade. Quão feroz seria! Quase em um piscar de olhos, um som abafado ressoou no ar como se alguém estivesse usando um grande martelo para bater contra o mercúrio. A lança longa atingiu os limites extremos de velocidade e força. Ainda tinha que se endireitar completamente quando a ponta de lança apunhalou ferozmente em direção ao rosto de Fang Xingjian. O atrito criado quando a velocidade extrema entrou em contato com o ar na verdade criou uma sensação de queimação. Diante de um ataque tão aterrorizante,
Fang Xingjian manteve seu método de cultivo mental circulando, permanecendo calmo e imperturbável. A espada longa em sua mão parecia um pavão abrindo suas penas, criando uma barreira de 1 metro de largura com sua espada enquanto ele voava para o céu e emprestava a energia do ataque da lança longa. HMPH. Ao ver como Fang Xingjian voou para negar seu movimento de matar, Zade soltou uma risada fria. Ele aproveitou a oportunidade e, com um empurrão, perfurou sua lança longa em direção a Fang Xingjian que estava no ar. A lança longa criou inúmeros pontos de luz fria. Era a postura galáctica que estava se transformando na Via Láctea e abrangendo Fang Xingjian. No entanto, mesmo a postura galáctica de Zade parecia estar cheia de falhas nos olhos de Fang Xingjian. Quando enfrentou Fang Xingjian, que havia compreendido a intenção da espada incomparável, todas as fintas foram inúteis. Deve-se aplicar a maior velocidade, energia incomparavelmente tirânica e força extraordinária insondável contra ele cara a cara, esmagando-o com força esmagadora. No entanto, Zade não sabia disso. Ele só ouviu sons de campainha incessantes enquanto incontáveis faíscas de fogo surgiam quando suas armas se chocavam. Fang Xingjian e Zade lutaram um contra o outro, colocando velocidade contra velocidade. Independentemente de ser a lança longa ou a espada de aço, ambas as armas atacavam com velocidade cada vez maior. Dentro de mais de 10 segundos, eles já haviam se transformado em uma série de pós-imagens negras. Tanto a lança longa quanto a espada de aço transcenderam o som da velocidade, atacando uma outra com velocidade supersônica. Ondas sonoras violentas varreram enquanto os cavaleiros ao redor sentiam como se um martelo estivesse batendo em seus cérebros toda vez que a lança e a espada colidiam uma contra a outra. A maioria dos cavaleiros não teve escolha a não ser tapar os ouvidos enquanto recuavam, sentindo-se apenas melhor depois de terem recuado dezenas de metros de distância. No círculo, o combate entre os dois já havia atingido seu clímax. A lança de Zade era semelhante a um relâmpago negro, circulando lentamente ao redor do círculo e permeando todo o espaço dentro dele. Por outro lado, Fang Xingjian era como as correntes de ar onipresentes, sua espada repetidamente colidindo contra a lança longa, apesar de enfrentar seus ataques contínuos. Ele quebrou as falhas na técnica de seu oponente uma e outra vez, derrotando a força mais forte com uma força fraca, usando velocidade lenta para neutralizar a grande velocidade de seu oponente e negando os ataques de seu oponente. A luz nos olhos de Zade ficou cada vez mais fria quando ele percebeu que seus contínuos ataques assassinos falharam em derrotar Fang Xingjian. Finalmente, com um lampejo de relâmpago, a lança longa em suas mãos irrompeu em um fluxo contínuo de relâmpagos brancos. Ele havia escolhido usar a técnica da morte, punição do trovão. Sob a estimulação do trovão, a velocidade de todo o seu corpo aumentou uma vez e sua lança longa criou um rastro de faíscas como se uma série de relâmpagos estivesse piscando. Sua lança longa atingiu Fang Xingjian. Fang Xingjian soltou um berro baixo e também executou uma técnica de matança, espada suprema da névoa. Espada que esvarreu todo o espaço sem contestação, como se houvesse mais dezenas de Fang Xingjian. Fluxos de luzes de espada de 3 pés se amalgamaram dentro das centenas de quis de espada, então colidiram com a lança longa do trovão. Ao mesmo tempo, o efeito especial da espada névoa suprema de nível 30 foi ativado. Centenas de quis de espada condensados espalhados por dezenas de metros. Os mais de 10 cavaleiros ao redor que empunhavam espadas longas descobriram que as espadas amarradas à cintura vibravam loucamente e, no momento seguinte, todas as espadas foram varridas pela espada Kiss. Todos os músculos do corpo de Fang Xingjian se expandiram intensamente, sua energia vital e sangue circulando com frenesi. A espada longa em sua mão criou uma luz de espada de 3 pés, varrendo em uma trajetória incomparavelmente maravilhosa, apontando para as falhas na técnica Thunder Killing de Zade. Com um estrondo alto, a energia violenta forçou a espada de Fang Xingjian para longe, mas o próximo ataque de espada envolveu a espada que quis mais uma vez atingiu contra a lança longa de Zade. Ataque após ataque das espadas perfuradas, cada um deles localizando as falhas nos ataques de Zade, não dando a ele escolha a não ser se defender de cada ataque e dedicar sua energia para escapar. A série de ataques contínuos deixou Zade sem espaço para respirar. Recebendo cada ataque de espada, a aura de Zade ficaria cada vez mais fraca, sua força diminuindo. Após 13 golpes consecutivos,
O poder de sua lança enfraqueceu até o limite. Pelo contrário, sob o apoio da suprema espada névoa, a velocidade de Fang Xingjian foi aumentada em 3 vezes. Finalmente, quando um som nítido ecoou, a palma de Zade afrouxou aperto e a lança longa em sua mão voou no ar. Zade soltou uma risada fria e, no momento seguinte, executou seu campo de força reduzido na tentativa de recuperá-lo. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 120 Vitória ou derrota. Quando a lança saiu de suas mãos, Zade imediatamente quis pegá-la de volta, mas descobriu que mais de 10 correntes de quis de espada estavam atacando e mirando nas falhas em todo o seu corpo. Esses ataques visavam pontos que Zade definitivamente precisava proteger. Se ele os ignorasse e continuasse a executar seu campo de força reduzido para pegar sua lança longa, ele definitivamente seria perfurado pela espada de alta velocidade Kiss. Porque a espada Kiss era simplesmente muito rápida e muito próxima. Deixado sem escolha, ele só poderia liberar seu campo de força reduzido, usando para primeiro bloquear a espada Kiss. Com um estrondo, Zade ficou sem sua lança longa e o campo de força reduzido foi desencadeado, esmagando diretamente a espada condensada Kiss no ar. Justamente quando ele estava pensando em pegar de volta sua longa lança no próximo momento, o campo de força reduzido irrompeu novamente com outro estrondo, apenas para agarrar o ar. Foi porque, enquanto ele estava bloqueando os fluxos de Kiss da espada, os outros fluxos de Kiss da espada bateram diretamente na lança longa de Zade, enviando-a para mais longe dele. Só se pode dizer que o ataque de Fang Xingjian foi muito rápido. Zade sofreu apenas um revés de um único movimento, mas resultou em ele ser suprimido pelos ataques contínuos de Fang Xingjian. Como não conseguiu recuperar sua longa lança, Zade optou por atacar em vez de recuar. Todo o seu corpo parecia ter se transformado em uma lança longa, avançando e avançando em direção a Fang Xingjian que estava cercado por camadas de ki de espada. Com um uivo de raiva, Zade lançou diretamente seu campo de força reduzido sem a intenção de se conter, vibrando os incontáveis fluxos de Ki da espada à sua frente em pedaços. Com um atributo de força de 92 pontos que era muito maior que o de Fang Xingjian, se Zade realizasse o campo de força reduzido e suprimisse Fang Xingjian, ele seria capaz de ganhar uma vantagem ainda maior em tal configuração onde eles estivessem tendo combate corpo a corpo em um círculo. Mas se ele saísse vitorioso apenas esmagando seu oponente com base em seus atributos e desconsiderando a profundidade de suas técnicas, ele certamente seria ridicularizado pelos outros pela vitória injusta. No entanto, com sua lança longa atualmente arrancada de suas mãos, não era hora de falar sobre boas maneiras. Neste momento, Zade dependia apenas de seu campo de força reduzido e atributo de força para enfrentar Fang Xingjian com uma supressão direta. Todos os Kis da espada foram esmagados por ele através do espaço enquanto ele seguia com um soco, envolvendo Fang Xingjian com seu campo de força reduzido e desacelerando-o. Zade então empurrou violentamente seu braço que era semelhante a uma lança longa de aço, penetrando pelo ar e perfurando o corpo de Fang Xingjian. A série de ataques de Zade dependia totalmente do uso de sua força para suprimir os outros, em vez de usar a profundidade de seus movimentos. Em uma batalha real, essa era a tática que a maioria dos cavaleiros usaria quando lutassem contra inimigos mais fracos que eles. Eles só falariam sobre a profundidade das técnicas se deparassem com oponentes que tivessem atributos em um nível semelhante ao deles. Mas assim que os lábios de Zade se curvaram em um sorriso e sua mão em forma de lança estava prestes a perfurar Fang Xingjian, seu sorriso congelou abruptamente no lugar. Sob o violento ataque de energia, ele não pôde deixar de recuar 3 passos antes de parar. Naquele momento, Zade já estava fora do círculo. Pós-imagens. Sua velocidade é realmente tão rápida. Zade inclinou a cabeça e viu Fang Xingjian parado em silêncio no círculo. No entanto, Zade não continuou seu ataque. Se este fosse um combate real, ainda não seria considerado sua perda. Mas de acordo com o acordo de seus par, ele já havia perdido desde que saiu do círculo. Balançando a cabeça, Zade comentou friamente. Fang Xingjian, suas técnicas de espada são realmente profundas. Se eu não usasse minha força para suprimir você, seria realmente difícil vencer contra você. No entanto, não seja muito presunçoso. Se estivéssemos envolvidos em uma batalha real, desde que eu possa chegar a 10 metros perto de você,
Posso matá-lo em 10 movimentos se usar minha técnica de campo de força reduzido e matar para suprimi-lo desde o início. Fang Xingjian permaneceu em silêncio. Ele calmamente olhou para a espada longa em sua mão como se tivesse silenciosamente reconhecido as palavras de Zade. Lilia, que estava ao lado, lamentou. Velho, há quanto tempo você cultiva? Pensar que você quer intimidar meu professor que apenas fez a transição há menos de 2 meses. Quão sem vergonha você pode ser? Só uma palavra, você concorda ou não? Com base nas condições da longarina, é naturalmente considerado minha perda desde que saí do círculo. Mas se em uma batalha real eu certamente teria vencido. Por isso não estou convencido. Zade apontou para Fang Xingjian enquanto falava. Fang Xingjian, o que você diz? Vamos competir por mais uma rodada. Se eles lutassem novamente, Zade decidiu que não mostraria nenhuma misericórdia e, em vez disso, esmagaria seu oponente com força bruta desde o início. Ele confiaria em um atributo de força mais alto juntamente com seu campo de força reduzido para derrotar Fang Xingjian em um instante, não permitindo a ele qualquer chance de executar sua vantagem em técnicas de velocidade ou espada. Lilia retrucou com raiva. Droga, velhote, você ainda tem rosto. Ferdinand também franziu as sobrancelhas, planejando falar. Mas quando Fang Xingjian ouviu isso, ele balançou a cabeça, revelando uma expressão de desinteresse. Ele se virou e caminhou de volta, dizendo, você não é meu par. Ouvindo as palavras de Fang Xingjian, a raiva no rosto de Zade se intensificou. Ele deu um único passo à frente e estava prestes a se apressar. Fang Xingjian, você não se atreve a competir comigo de novo? Mas antes que ele terminasse suas palavras, assim que ele deu um passo à frente, sons nítidos de lágrimas ecoaram de seu corpo. O traje de cavaleiro que ele estava vestindo foi instantaneamente rasgado, transformando-se em dezenas de fragmentos, caídos no chão. Zade, que agora estava seminu, apenas com as calças deixadas para trás, ficou totalmente atordoado. Depois, ele foi atingido pelo medo, sentindo como se seu coração estivesse mergulhado em água gelada. Ele usou a luz da espada para cortar o traje do cavaleiro diretamente. Na batalha rápida como um relâmpago, quando enfrentou o ataque de lança esmagador de Zade, Fang Xingjian usou a luz da espada de 3 pés para cortar o traje de cavaleiro de seu oponente, mas ainda assim sem prejudicar um centímetro da pele de Zade. Quão rápido a agilidade de alguém precisaria para pegar a outra parte desprevenida? Quão precisas devem ser as técnicas de espada de alguém para ser capaz de cortar as roupas sem machucá-lo? Quão profundo deve ser o cultivo de alguém para ver através das falhas nas artes de lança de Zade? Se ele quisesse me matar, já poderia ter me matado 7 ou 8 vezes antes. Quando esse pensamento passou pela mente de Zade, suor frio encharcou sua cabeça. Sem dizer outra palavra, Zade juntou as mãos antes de sair em silêncio. Neste momento, todos os seus pensamentos sobre competir contra Fang Xingjian foram totalmente extintos. O talento e o nível de cultivo de Fang Xingjian já eram algo contra o qual ele não podia mais competir. Todos na área engasgaram com essa cena. Ele poderia até derrotá-lo com isso. Os olhos de Ferdinand se arregalaram ferozmente e um pensamento de repente o atingiu. Se nem a lança de Zade foi capaz de detê-lo, isso não significaria que minhas técnicas de lança parecem tofu aos olhos dele, e seriam esmagadas com apenas um leve cutucã. Neste momento, ele estava extremamente grato por ter feito amizade com Fang Xingjian. Lilia rapidamente correu e puxou o braço de Fang Xingjian, sacudindo furiosamente. Um rubor vermelho de excitação podia ser visto em seu rosto. Professor, como você conseguiu fazer isso antes? Você pode me ensinar isso? Os olhares da multidão estavam todos cheios de admiração quando olharam para Fang Xingjian. Agora, todos estavam completamente impressionados e já haviam tratado Fang Xingjian como autoridade das técnicas marciais. Até Jack e Anthony começaram a se perguntar se ainda havia alguém na primeira transição que pudesse derrotar Fang Xingjian. Anthony balançou a cabeça. Eu não sei. Mas, pelo menos, não acho que mais ninguém seria capaz de derrotar Fang Xingjian em nossa academia, além do diretor Jackson e Ciro Anglin. As notícias da derrota de Zade se espalharam como fogo. Assim, com exceção dos poucos campeões da prefeitura que foram derrotados por Fang Xingjian e as pessoas de suas classes, ainda mais alunos que eram cavaleiros vieram à câmara de reflexão para buscar sua orientação.
Isso também acelerou ainda mais o acúmulo de técnicas de espada de Fang Xingjian, e ele se aproximou de nivelar a intenção de espada incomparável. O primeiro nível de intenção de espada incomparável já havia tornado Fang Xingjian quase invencível em termos de combate corpo a corpo. Ele estava muito curioso sobre o efeito que a intenção da espada incomparável pode trazer depois de nivelada. No terceiro dia, Zadei enviou alguém para entregar a arma divina do Império que ele perdeu na aposta. Era uma adaga inteiramente branca prateada, forjada a partir de temperar repetidamente o aço refinado sem temperado. Esta adaga era incomparavelmente afiada e era capaz de cortar metal e jade com facilidade. Esta também foi a primeira arma divina presa do Império que Xingjian recebeu, a primeira arma que não foi desclassificada. Segurando a arma divina do Império na mão, uma janela apareceu abruptamente na frente de Fang Xingjian, mostrando as informações sobre a arma divina deste império. Dragão de prata, nível 7 extraordinariamente afiado, capaz de cortar qualquer arma e equipamento de nível inferior. Zadei obviamente preparou essa adaga para si mesmo. Durante o combate real, se um oponente o pegasse de surpresa e chegasse perto dele, ele usaria essa adaga se a lança longa fosse muito pesada. Começando da arma divina do Império até a arma divina dos restos inferiores, a arma divina dos restos superiores e equipamento dos restos divinos, todos eles foram classificados em níveis. As armas divinas do Império eram do nível 1 ao 9, as armas divinas dos restos inferiores eram do nível 10 ao 19, as armas divinas dos restos superiores eram do nível 20 ao 29, e os equipamentos dos restos divinos eram do nível 30 e acima. Todos estes possuíam diferentes níveis de poder. Eles eram diferentes das armas comuns. Descrição: as janelas não se manifestariam quando alguém segurasse armas comuns, nem teriam níveis. Fang Xingjian testou a nitidez da adaga. Outras espadas metálicas eram todas parecidas com o papel na frente dela, quebrando no momento em que foram cortadas. Mas punhais eram diferentes de espadas. Se Fang Xingjian quisesse usar o dragão de prata, ele teria que empunhar uma espada em uma mão e uma adaga em outra antes que ele pudesse utilizar a espada suprema do vento nevoeiro e a subjugação da espada única. Normalmente, ele apenas prendia o dragão de prata na cintura, tirando-o apenas quando precisava usá-lo. Muitos dias se passaram novamente. A coleção de técnicas de espada de nutrição de Fang Xingjian atingiu um número sem precedentes de 79 conjuntos. E ele também aprendeu a técnica de matar de Zoyong, técnica da espada de luz radiante. Lamentavelmente, o tempo que ele tinha ainda era muito curto. Ele nem tinha maximizado todas as suas técnicas de espada de nutrição. Mas mesmo assim, ele havia melhorado tremendamente durante esse período de tempo. O nível de seu cultivo nas artes da espada também aumentou em paralelo. Ele poderia pegar qualquer técnica de espada como se estivesse apenas na ponta dos dedos. E qualquer técnica marcial pareceria fortemente falha em seus olhos, incapaz de resistir a um único golpe. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos, tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.